No livro do Bert Hellinger, Um Lugar para os Excluídos, que é um dos primeiros livros que surgiu aqui para nós, lá tem uma parte muito importante que Bert conta para nós que ainda ao tempo que ele era padre, né, missionário na África do Sul, na época do Apartheid, onde havia então muitas guerras, né, ali nesse período, onde tribos guerreavam e se matavam entre si, enfim. Um terapeuta, Dave, fez uma pergunta para o Bert. E essa pergunta fez com que Bert Hellinger, depois de refletir muito, foi um dos grandes movimentos internos que aconteceu nele para que ele mudasse, né, de missionário católico para missionário de outro jeito, né? Porque a gente percebe como ele, missionário, que é alguém que tem uma missão, né? E como ele realmente trouxe para nós algo transformador. E a pergunta que Dave então fez para o Bert Hellinger foi: entre os ideais, os valores e a moral e as pessoas, com quem você ficaria? Você sacrificaria as pessoas pela moral, pelos ideais e pelos valores? Ou você sacrificaria valores, moral e ideais pelas pessoas? Então, essa pergunta impactou muito Bert Hellinger e o levou a refletir muito sobre isso. Porque se não tiver as pessoas, se elas não existissem, o que nós faríamos com a moral? O que faríamos com os valores? E o que faríamos com os ideais? Então, essa pergunta levou Bert Hellinger a refletir durante um tempo. E foi quando, enfim, ele percebeu que aquilo que ele trabalhava, que ele pregava, e apesar do amor e daquilo que o movia, realmente era um movimento para levar determinados valores morais e ideais ou ideias para algumas pessoas. E Bert, então, começou a perceber o que acontecia com os valores que os tornavam, então, tão fortes que as pessoas se matavam e se colocavam em situações de risco simplesmente para defender os seus ideais, para defender os seus valores, para impor aquilo que considerava a sua moral. E que força era essa que movimentava as pessoas naquela direção? Digladiando, se matando e se colocando em risco. E foi a partir daí, então, um desses movimentos que acontecem nas vidas das pessoas, nas nossas também, que fez com que ele realmente, nesse movimento, deixasse o seu caminho de missionário católico e buscasse olhar para outras direções. E ao olhar para outras direções, Bert Hellinger então trouxe para nós essa percepção de que tudo que existe no mundo que nos leva para a saúde e para a doença, para a alegria, para a tristeza, para o sucesso, para o fracasso, tem como pano de fundo o amor. O amor que une as pessoas. O amor que mesmo quando nós não percebemos que amamos, ainda assim amamos muito. Eu conversei com uma pessoa essa semana que ela me disse, a minha mãe viveu com meu pai pouquíssimo tempo. E ele foi embora e a gente nunca foi até ele nunca veio até nós. E minha mãe se casou e um outro homem muito bom se tornou nosso pai. E ela disse, o meu pai não me faz nenhuma falta. O pai dela mesmo, né? Então, no momento e no movimento que eu fiz diante dela, ela sentiu, diante do feminino, ela deu passos para trás. E diante da vida dela em si, a gente que tem um olhar apurado em relação aos efeitos que causa em alguém o afastamento do pai, eu percebi claramente que seria muito importante para ela realmente mudar essa postura, porque metade dela ama esse pai, que ela nem lembra da face dele. E pelo amor que ela não percebe
na cabecinha dela, por esse amor, ela está tendo dificuldades em uma determinada área muito específica, uma determinada dificuldade séria. Mas a gente mesmo sabendo, a gente não pode fazer nada, a gente não fica falando na cabeça da pessoa quando ela diz, não, mas ele não me faz falta. Falei, um dia você vai perceber que sim. E a gente se cala. Então, Bert Hellinger percebeu e trouxe para nós, e nós, né, acompanhando esse movimento, a gente consegue realmente identificar que o amor gera em nós, quando ele está em ordem, gera em nós o sucesso que a gente quer. Em qualquer e em todas as áreas. Mas o mesmo amor, quando em desordem, ou seja, quando nós, mesmo amando nosso pai, amando nossa mãe, amando nossos filhos, enfim, quando esse sentimento não está em ordem, além de nós nos prejudicarmos, muitas vezes nós colocamos a nossa e a vida de outras pessoas em risco. Nós prejudicamos muitas vezes nossos descendentes a partir da nossa postura. Apesar de que a gente sempre diz, se o descendente toma essa ou aquela atitude, a responsabilidade é dele. Mas, como mães, como pais, como avós, dependendo da maneira com que a gente age e da postura que a gente adota, nossos descendentes são beneficiados. Então, Bert Hellinger percebeu que esse amor que une, que liga as pessoas, ele realmente precisa estar nessas três ordens, nesses três princípios básicos que norteiam a relação humana para a abundância ou para a perda, ou aquilo que a gente fala, para o mais ou para o menos, que é o equilíbrio na relação de troca. Ou seja, quando a gente dá algo para alguém, quando eu dou algo para ela, se eu der a ela agora um presente, eu fico de consciência leve ou pesada? Leve. Imediatamente, mesmo sem perceber, ela fica de consciência pesada. Eu falo, gente, a Marta me deu uma coisa, né? E lá dentro, igual, eu lembro, não é do tempo de vocês, né? Mas eu sou do tempo, assim, do interior. As pessoas faziam pão de queijo, levavam vasilha do pão de queijo. Né? Fazia um bolo, levava um pedaço para a vizinha. A vizinha não trazia vasilha vazia para trás, né? Ela colocava qualquer coisa ali dentro para devolver aquilo, né? Parece que não dava conta de chegar e falar, eu sinto muito, eu não tive nada para botar, nem que ela colocasse ali uma outra coisa, um pé de alface, sei lá, qualquer outra coisa, mas a pessoa colocava algo para devolver. Então, Bert Hellinger percebeu o seguinte, que esses três princípios que norteiam as relações humanas e nos norteiam claramente, nos movimenta dentro da consciência, dessa consciência pessoal. E a gente fica nessa flutuação, buscando, na maioria das vezes, nos mantermos de consciência leve. E por isso que os valores têm tanta força que coloca a pessoa, ela própria, em risco ou a coloca para lutar e tirar vida de outras pessoas. Porque nossa consciência, na busca de permanecer inocente e leve, a gente se une ao sistema, ao clã, ao grupo a qual nós somos inseridos e nós fazemos de tudo para continuar pertencente a esse grupo. A gente luta para não deixar de pertencer, porque nós temos medo de ficar fora. E por isso a gente busca manter a consciência leve ou inocente em relação ao grupo, para que esse grupo não me expulse. E é por isso que, se eu estou num grupo que demanda uma guerra, um conflito com outro grupo, se eu sou desse grupo e eu não quero brigar, ou eu não quero fazer o mesmo, eu vou ficar de consciência pesada. Por mais que, olhando de uma forma mais ampla, a gente diria, não, ela ficaria de consciência leve, porque ela não está indo lá matar ninguém. Não, mas se eu sou desse grupo e eu não fizer o mesmo que o grupo faz, eu vou ficar de consciência pesada.
Então, esses 3 princípios, eles estão aí para que a gente possa perceber que muitas vezes, para que eu possa seguir, para que eu possa ir para o mais, para que eu possa ter sucesso, eu preciso concordar em ter a consciência pesada de vez em quando. E aquele que busca manter somente com a consciência leve ou inocente, ele não tem muita saída, porque ele não consegue avançar. Então, um dos princípios é esse, o equilíbrio na relação de troca. E se eu faço algo ruim, ou eu firo a menina ali, ou eu tiro algo dela, imediatamente eu fico com a minha consciência pesada. E ela, para que, digamos que a gente seja muito amigas, eu faço algo doloroso com ela, para que a nossa amizade possa talvez se restabelecer, e isso também se for relação de casamento, de um homem e uma mulher, 2 homens ou 2 mulheres, também quando um fere o outro precisa desistir de permanecer com a consciência leve ou permanecer inocente por amor à outra pessoa que o feriu. Então isso ia totalmente contra aquilo que o Hellinger tinha aprendido como missionário católico. Então, na prática, ele percebeu que o movimento de perdoar e de deixar para lá não gerava esse equilíbrio e que havia esse equilíbrio como uma lei natural, como um princípio, né? Como a eletricidade. A gente não enxerga a eletricidade, a menos que você ligue a tomada, mas você está vendo a luz, você não está vendo a eletricidade. Assim como o magnetismo da Terra, né? A lei de gravidade, você não está vendo, mas ela existe. Então, esses 3 princípios a gente não os enxerga com os nossos olhos, mas a gente percebe com a nossa alma e percebemos olhando os resultados através das constelações ou muitas vezes só através de uma postura. Muitas vezes a gente é acostumado a fazer determinada coisa, quando ela age comigo assim, eu já respondo ela desse jeito. E aí a gente entende isso aqui, quando ela age assim, eu ajo de uma outra maneira, com uma postura diferente dentro desses 3 princípios, que não é uma postura de submissão, porque isso não é algo que gere um bom efeito, mas eu ajo de uma outra forma e percebo que essa mudança de postura gerou um efeito diferente. E dentro desses 3 princípios, nós temos a hierarquia, que é muito simples. Muito simples. Numa família ou numa empresa, quem chegou primeiro na família? Quem nasceu primeiro, quem nasceu depois, nasceu depois. O primeiro tem um lugar, né, hierarquicamente acima, o outro, logicamente, abaixo. O que está acima pode orientar, sugerir e dar algo para quem veio depois, sem ter prejuízo. Quem veio depois, se quiser fazer a mesma coisa com quem veio antes, vai ter problema. Então é muito simples isso. Muitas vezes aquele que veio depois é movido ou tem a necessidade de fazer algo por aqueles que vieram antes e pode fazer. Mas com qual postura? Então esse trabalho, esse método, ele não diz faça ou deixa de fazer isso, mas você pode fazer o que você quiser. Mas com qual postura? Se eu preciso cuidar da minha mãe com Alzheimer, se eu preciso ajudar o meu pai em algum momento pagar uma conta, fazer algo, mas com qual postura? Então não é o que a gente faz, é a postura com a qual fazemos aquilo que a gente faz. E esse princípio da hierarquia nos leva muito nesse jogo. De vez em quando eu trago essa imagem. Nas famílias, todo mundo se ama, até quando a gente pensa que não ama, a gente ama a si mesmo, igual os irmãos. Às vezes a gente tem dificuldade com o irmão e tal, mas se uma outra pessoa de um outro grupo familiar falar mal do seu irmão, você já está prontinho para brigar e defender, né? Te fala mal às vezes, meu marido, não sei o quê, aí a gente vira e fala assim, é mesmo, que o marido seu não vale nada. Fala, não, como assim? Né? Você já entra em defesa da pessoa. Então, mesmo quando a gente tem um relacionamento, por exemplo, difícil com o irmão, isso não é por falta de amor. Todos se amam porque estão vinculados.
Quem é da mesma família, do mesmo sangue, tem esse vínculo de qualquer maneira. E ali, então, nem todo vínculo tem a ver com amor, né? Tem gente que ama, mas não tem vínculo. Eu posso amá-la, mas nós duas não temos vínculo. Nós não temos filhos em comum, não somos do mesmo sangue, e mesmo assim eu posso amá-la, não é muito, e não ter vínculo. E o vínculo pode existir sem amor. Por exemplo, eu passei uma noite com um homem e fiquei gestante dele, esqueci o nome dele. Não amei ele, não deu tempo. Mas o menino ficou. Se o menino sobreviveu, ou se eu perdi essa criança no início da gestação, mas esse homem que talvez eu nunca mais o veja, estou vinculada a ele. Para sempre. E depois, então, se eu tomo para mim um outro homem e tenho um relacionamento duradouro, enfim, mas esse outro nunca será o primeiro. Ele vai vir sempre depois dos que vieram antes. Então, o vínculo pode existir sem amor. O amor pode existir sem o vínculo. Agora, relação de filhos e pais, pais e filhos, é amor e vínculo ao mesmo tempo. Bom, e a imagem, né? Voltando ao que eu estava dizendo. Então, nas famílias, todos se amam até quando não pensa, até quando não sabe, até quando acredita que não ama. E nos quartéis, lá o soldado não está apaixonado, não está amando o outro soldado, não está amando o cabo, nem o sargento, nem o tenente, nem o major, nada. Mas cada um tem o seu... Quê? Tem o seu cargo, tem o seu lugar. Então, lá no quartel, no exército, em algum lugar, assim, seja em qualquer linha, né, policial, a gente não percebe o tenente, o sargento dando ordem para o tenente, o cabo dando ordem para o sargento, e nem o soldado mandando na função do cabo. Cada um fica calado de acordo com a hierarquia. Então lá o povo não se ama, né? Não se ama tanto e tudo funciona. Se acontece uma guerra, cada um sabe para onde que tem que ir, porque tem liderança, tem hierarquia. Então, esse movimento da hierarquia, ele gera um efeito impressionante. Por exemplo, nas empresas, quando o proprietário, por um motivo ou outro, não quer assumir a sua liderança, eu passei por isso. Durante muitos anos, eu abri empresa com 23 anos. Então, durante muitos anos, eu acreditava que a gente tinha que seguir junto. Sim, a gente tem que seguir junto, mas cada um na sua função. E tem que ter a força da liderança. De dizer, fui eu quem fundei esse negócio aqui. Aqui tem uma regra, e a regra é clara, né? Igual o Galvão Bueno, sei lá quem, lá do jogo, né? Eu falo assim, a regra é clara. Então tem que ter essa clareza e nós temos que colaborar, liderar para que todos os que estejam envolvidos sigam aquele modelo, aquele script, né? Aqueles valores daquela empresa. Então, muitas vezes, se o proprietário, quem construiu a empresa, se recolhe, pensa, não, deixa ele está mais desocupado que eu, ou às vezes ele tem mais competência que eu. E em muitas áreas, tem muitos colaboradores que têm mais competência do que nós. Mas a gente não pode sair da nossa posição de liderança. Porque senão todo o campo da empresa entra em desequilíbrio. E também temos o pertencimento, que é um desses princípios, que diz, todos aqueles que nasceram nessa família pertencem a essa família. Se ele é bom, de acordo com os olhos da família, ele pertence. Se ele é mau, de acordo com os olhos da família, ele pertence da mesma forma. Seja aquela pessoa que não se ocupou em ter a consciência leve e agiu em desacordo com o sistema e com as normas do seu sistema, ele pertence do mesmo jeito. E se pessoas falarem mal de alguém daquele grupo vai representar aquela pessoa da qual se envergonharam ou falaram mal. Então, isso é um movimento claro de pertencimento. Quem mais pertence ao nosso grupo familiar? As pessoas que cederam vida para nós.
Pessoas que fizeram, por exemplo, alguém está se afogando e fatalmente morreria se uma outra pessoa de um outro sistema familiar não a salvasse. Então ela vai lá e salva. Então essa pessoa, ela salvou uma vida do meu sistema. Então ela pertence. Porque se não fosse ela, alguém teria perdido a vida. Então o que faz pertencer é algo que tem a ver com a vida e com a morte. Não é só porque é bonitinho, não. Fala, bonitinho, me deu um presente, pertence. Não. O que tem a ver com a vida e com a morte. Da mesma forma, se alguém tirar a vida de uma outra pessoa do meu sistema, essa pessoa que tirou a vida de alguém do meu sistema vai pertencer ao meu sistema. E da mesma forma, eu, como morta, digamos, né, a pessoa que foi tirada a vida, também vou pertencer ao sistema do meu assassino. Então, e o que significa isso? Significa que esses movimentos, quando não são compreendidos e nem as pessoas envolvidas caminhem naquela postura de dar o lugar, algo estranho vai acontecer. Bom, e por que a gente está falando isso em relação aos 5 círculos do amor? Para que a gente compreenda um pouco mais sobre os 5 círculos do amor, a gente precisaria entender, né, sobre esses 3 princípios. Cadê o Ralph? Achei. Ah, bom, apareceu. Então, há pouco tempo agora, né, num dos meus programas de televisão, eu falei sobre o primeiro círculo do amor e gravei esse vídeo, né? Então, eu achei, assim, o Ralph, nosso lindo videomaker ali, fez essa montagem e eu falei para ele organizar, porque fica mais fácil com as imagens para que vocês possam compreender do que significa, do que se trata os 5 círculos do amor. Ralph, já que você está pertinho, né? Vamos compreender agora, então, sobre o primeiro círculo do amor, segundo Bert Hellinger. O primeiro círculo do amor começa com o amor recíproco dos nossos pais como um casal, ou seja, como homem e mulher. Foi desse amor que nascemos. Eles nos geraram e nos escolheram como seus filhos e nos cuidaram. Eles nos nutriram e abrigaram e protegeram cada um de nós por muitos anos. Tomar deles amorosamente esse amor é que nos leva adiante. É o primeiro círculo do amor. Ele é a condição para todas as outras formas de amor e de amar. Como poderá alguém mais tarde amar outras pessoas se não experimentou esse amor? Faz parte desse amor que amemos também os antepassados dos nossos pais. Eles também foram crianças e receberam de seus pais e avós o que transmitiram a nós. Também eles, através de seus pais e avós, vincularam-se a um destino especial, assim como nós vinculamos aos seus destinos. A esse destino nós também assentimos com amor, concordamos com ele. Então olhamos para nossos pais e nossos antepassados e dizemos: muito obrigado. E amorosamente agradecemos por tudo, tal como foi. Então, se a gente não tomar aquilo que os nossos pais nos deram, a gente não tem nada na nossa bagagem, na nossa mala, né? Na nossa sacolinha para trocar depois. E o primeiro círculo do amor fala desse movimento, né? Da nossa relação com os nossos pais e de como nós precisamos agir para que isso funcione. Então é tomar tudo,
Muitas vezes nós nos afastamos dos nossos pais porque um dia, digamos que um dia nossos pais se separaram. E aí então a gente tomou partido da mãe ou do pai. Então a gente fica sem a mãe e sem o pai. Então, às vezes a gente pensa, não, eu tomei partido do lado da minha mãe, eu tomei a minha mãe. Não, porque quando a gente fica do lado de um e contra o outro, você fica sem os dois. Porque quando eu fico do lado de um, qual é o pensamento ou o sentimento que está atrás daquela atitude? Às vezes, atrás de uma atitude, nós estamos pensando que nossa mãe não é tão forte ou competente o suficiente para resolver aquilo com meu pai. Outras vezes a gente pensa que ela está sendo vítima do meu pai. Então, de qualquer forma, quando eu tomo partido de um, eu estou julgando essa pessoa também, de alguma maneira. E da mesma maneira, se eu tomo partido de um, eu estou contra o outro. Então, o primeiro círculo do amor fala da nossa necessidade de ter uma postura de concordância com o relacionamento dos nossos pais, tal como foi. Esse é o primeiro ponto, né? Para que a gente tenha sucesso no segundo círculo, o segundo círculo fala da nossa profissão, fala de nós estendermos o nosso amor para mais além dos nossos pais, de concordar não só com o destino dos nossos pais, mas concordarmos também com as atitudes e os destinos dos nossos tios, dos nossos avós, estendendo cada vez mais a nossa capacidade de amar a tudo e concordar com tudo tal como se apresenta. Então, muitas vezes a gente está com problema na profissão, né? A gente diz assim, quando você percebe que você está com problema na profissão, não olha só para o segundo círculo, dê um passo atrás. Observe como você está no primeiro, porque é do primeiro que você vai ficar bem para o segundo. Enquanto eu continuo achando que eu preciso mudar a minha mãe, mudar o meu pai, mudar o destino deles, não concordar com as coisas como elas foram, você fica grudado no primeiro círculo. Fica pregado ali, não consegue avançar. Não consegue ter o sucesso profissional que vem quando eu consigo tomar no primeiro círculo, ou seja, receber o que me foi dado. Então, se eu ainda preciso de algo mais dos meus pais, eu posso pedir um pouquinho mais. Agora tem gente que eu vejo aqui que veio fazer constelação, tem 40 anos e está grudado lá na infância e fala, minha mãe não me deu carinho. Eu falei, quantos anos você tem, criatura? Né? Minha mãe foi ausente, mas você não cresceu, não. Então tem pessoas que têm 40, 35, 50 anos e estão grudados lá ainda, pedindo coisas desnecessárias. Mas, se de verdade precisarmos de algo, nós podemos pedir. Então aqui no primeiro círculo nós pedimos e tomamos. Então se eu peço, recebo e tomo, ou seja, me deixo ser tomada por aquilo que me foi dado, por aquilo que me fez alegre, aquilo que me fez triste, porque é de tudo isso que eu me torno alguém competente para ir para o segundo círculo. Quando eu então posso, aqui no segundo círculo, eu posso servir. Então vamos ver o videozinho do segundo círculo. O segundo círculo do amor é a infância. Esse período que vai até a puberdade e a adolescência. Tudo que os pais me deram, exatamente como me foi dado, eu preciso receber com amor. Os seus cuidados, a sua proteção e todos os cuidados que tiveram por mim. Tudo isso eu recebo deles com amor, pois é incrível quanto de bons pais dão aos seus filhos. Os pais sabem o que isso lhes custou e o que significa para eles. E eu reconheço isso. Tudo o que aconteceu em minha vida, infância, eu concordo com isso agora. Eu tomo isso. Inclusive que meus pais não tenham visto alguma coisa,
algum momento difícil ou uma dor, que tenho cometido erros ou que algo de insano tenha acontecido. Tudo isso faz parte, me trouxe até aqui. Na medida em que me defronto com esse monte de desafios, eu me desenvolvo. E também com o sofrimento, a dor e a necessidade de me afirmar, eu desperto e tomo a minha própria força. Na medida em que aceito e assumo isso, eu cresço. Deu certo. Então, dentro dessa expansão da nossa capacidade de concordância e de amar, a gente vai estendendo também dentro dos parâmetros da nossa idade física e da nossa função no mundo. Então, no primeiro círculo, concordamos com os nossos pais. No segundo, vamos seguir também nessa concordância, aumentando aí para a infância, para a puberdade, para a juventude, que é o momento em que eu começo também a trocar com as outras pessoas. Aquilo que eu recebi, eu já consigo dar algo e melhorar então a minha capacidade de servir. E para que nós tenhamos sucesso na nossa profissão, nós precisamos estar a serviço. E eu só vou servir realmente, as pessoas vão sentir que eu estou servindo se eu concordo que minha mãe e meu pai me serviram da melhor forma que eles conseguiram ao preço que lhes custaram. Mesmo quando esses pais não estiveram presentes após o meu nascimento. E aí então a gente se desenvolve e vamos para o terceiro círculo. Então chegamos ao terceiro círculo do amor. Aí vale, em primeiro lugar, dar e receber. Não dar para receber, simplesmente dar e receber. Receber o amor como uma pessoa entre outras. Isso tem grandeza. Quando posso receber dessa forma, também posso dar igualmente. O dar começa com o correto receber. Nas relações adultas é importante que cada pessoa possa, de alguma forma, receber da outra. Essa é a compensação mais importante. Assim os relacionamentos se mantêm. Não é preciso que ambas deem na mesma medida ou a mesma coisa, mas que recebam para si na mesma medida, valorizando aquilo que recebe. O ato de receber reciprocamente é o mais difícil. Ele une mais profundamente. Nos sentimos conectados com o outro, pois ambos estão na posição de quem necessita. Isso une. Assim, prosperamos e seguimos no terceiro círculo do amor. E no terceiro círculo, nós então temos relacionamento de parceiros. Eu vou conseguir trocar e equilibrar isso quando eu valorizo e recebo aquilo que o outro me dá com amor. E é mais fácil para quase todas as pessoas, é lógico, para todas as pessoas, enfim, é mais fácil dar do que receber. Porque quando eu dou, eu fico com a minha consciência leve.
Então, essa danada dessa consciência leve e pesada, ela vai acompanhando a gente em qualquer movimento a vida inteira, em qualquer situação. Então, para que eu esteja bem no terceiro círculo, como que eu vou saber se eu estou bem no terceiro círculo? Se você estiver com um parceiro ou uma parceira aí feliz com ele, ou se você estiver temporariamente, eu espero que temporariamente sozinha, bem consigo mesma, em paz e concordando com o masculino e o feminino. E eu só vou saber se isso acontece se eu concordo com os meus pais. Então, sempre que der um BO em um dos círculos, dê um passo para trás. Se preciso, dê mais um passo para trás. E aí, então, são 5 círculos, né, que Bert coloca. Essas fases de inclusão e de concordância, unido à nossa fase na vida. Então, primeiro eu sou criança, né? E depois eu vou tomando isso, recebo os cuidados. Depois eu vou recebendo na infância e na juventude isso que eles me fazem, que me servem. Então, eu vou servir. Então, em paralelo, nós temos o segundo círculo como a profissão. Bom, estou bem na minha profissão? Eu já posso viver com alguém por opção e não por falta de opção? Né? Então, a pessoa vai estar com você, seja um homem ou uma mulher, e sabe que você está com ela por ela, e não porque você não consegue sobreviver sem ela. Ótimo. Né? Então, no primeiro momento, a gente vai seguindo nessa força, e depois também. Então, eu fico bem na minha profissão, eu posso ir para o terceiro círculo e trocar com a outra pessoa. Receber e dar igualmente. E para isso nós precisamos, para os relacionamentos de parceiros darem certo, nós precisamos, vez por outra, estar dispostos a deixarmos de ser inocentes. E ter um pouquinho de consciência pesada e fazer uma maldadezinha pequena. Porque o outro às vezes me feriu. Então eu preciso dar uma feridinha nele. Porque quando ele me fere, ele fica com a consciência pesada. E eu fico com a consciência leve. Então eu vou lá e dou uma feridinha, um pouquinho menos do que a pessoa fez, ou do que eu considero que eu fui ferida ou ferido, eu faço um pouco menos. Então quando eu faço, a minha consciência fica pesadinha e a dele fica mais leve. E é aí que a gente consegue remar o barco, porque um barco que rema só de um lado, ele fica assim, não é? Então você tem que remar de um lado, remar do outro. Ou então tem uma outra forma de compensar aquilo que a gente faz e fere a outra pessoa. Muitas vezes a gente chega para a pessoa e diz, eu sei que eu te feri. E faz uma compensação, dá algo grandioso, algo bom em compensação e vê se a outra pessoa recebe aquilo e ali então está compensado. E aí então, o quarto círculo do amor, nós não gravamos ainda. O quarto círculo, né, do amor, aliás, no primeiro, lembrando, primeiro círculo a gente pede e toma. No segundo a gente serve, que é o trabalho. No terceiro a gente compartilha com o outro. No quarto círculo do amor, a gente então consegue alargar o nosso coração, expandir ainda mais e concordar com tudo tal como se apresenta, com o meu sistema, com todas as coisas que aconteceram no meu sistema. E muitas vezes a pessoa diz assim, mas como que eu vou concordar se eu não sei o que aconteceu com os meus bisavós? Mas à medida que a gente busca dentro de nós essa concordância, as coisas vão como ondas. Como quando se joga uma pedra num lago, as ondas vão. E aquilo mesmo que eu não tenha sabido o que aconteceu, vai tomando um lugar dentro do meu coração. E quando eu consigo fazer isso, aquilo escorre para os meus descendentes, aquilo se irradia para o sucesso na minha vida. E aí a gente pode ir para o quinto círculo do amor. O quarto círculo, ele está ligado na extensão da nossa capacidade de concordância e de amor para com o nosso sistema todo, enfim, mas está ligado também à profissão no sentido de projetos e de criação.
e de geração de crianças. Então, fala da nossa capacidade de conduzir. Então, no quarto círculo, o verbo é conduzir, porque é conduzir os filhos. Tem gente que pensa que tem que educar os meninos, né? Educar é uma parte da condução. Às vezes ele é bem educado, não tem sucesso. Fala, não, mas é super educado, não sai para lado nenhum. Então, você tem que saber, conduzir é ajudar, impulsionar. E é igual fala aqui no terceiro círculo, né? Quando eu coloco também, que quando os pais também não dão tanto, a gente consegue se movimentar para conquistar. E aí, então, no quarto círculo, quando a gente alarga o nosso coração, nós conseguimos chegar no quinto círculo, que é quando, então, conseguimos concordar com tudo. Com todo o universo, com todo mundo, com toda a terra, com todos os povos, com todas as religiões. Quando conseguimos dar um lugar no nosso coração para tudo e para todos, tal como se apresenta. E não só dou um lugar no meu coração para aqueles que fazem exatamente como eu gostaria que eles fizessem. Quando nós estamos nesse caminho, como constelador, por exemplo, e todos nós, né, da Rapama, a gente entra na postura, dá uma saidinha dela, volta, vem, volta. Então, quando a gente dá uma saída dessa postura, acontece imediatamente um efeito, nos mostrando que estamos fora dessa postura. Então, quando nós queremos, enfim, alargar verdadeiramente, buscar concordar com todo o mundo em si, com todas as formas, e a gente percebe isso, se a gente já está assim, quando a gente assiste os noticiários dos nossos políticos, dos políticos dos outros países, e olhamos para tudo com amor. E muitas vezes a gente pensa, eu vou olhar com amor, vou chorar. Não. Olhe para as pessoas e respeite o destino daqueles que sofrem. Olhe para as pessoas e respeite a força daqueles que passam por experiências e destinos difíceis e pesados. Então, quando a gente percebe que estamos olhando com respeito e, logicamente, com amor, concordando com aqueles que sofrem e com aqueles que promovem o sofrimento, então a gente sabe que estamos fluindo no quinto círculo do amor. Quando a gente consegue fazer isso, então a gente pode saber que, de alguma forma, com movimentos pequenos ou maiores, nós então estamos servindo ao mundo. É isso.